Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na disciplina de manutenção e montagem de computadores a gente vai falar um pouquinho sobre as memórias RAM, tá? Então na aula de hoje, sempre que eu falar memória, vocês sabem que é a memória RAM, tá? Então, iniciando, foi lá na década de 50 que foram surgindo as primeiras ideias de criar uma memória de acesso aleatório. Lembrando que a memória RAM ela é uma memória de acesso aleatório, Random Access Memory, RAM, né? A sigla. Só que, apesar disso, foi só lá no ano de 1966 que a memória DRAM, ou DRAM também, eu costumo chamar de DRAM, que eu acho mais fácil, foi inventada pelo Dr. Robert Dennard, tá? E o lançamento dela foi feito, por incrível que pareça, em uma calculadora da marca Toshiba, que ela armazenava dados temporariamente, né? Então não foi a primeira utilização das memórias de acesso aleatório, não foram em um computador, foi uma calculadora da Toshiba que fazia o armazenamento de alguns dados, igual mais ou menos as calculadoras científicas que a gente tem hoje. Então, DRAM significa memória de acesso aleatório dinâmico, ou Dynamic Random Access Memory, né, para complementar a sigla, e ele é o padrão de memória que perdura até hoje. Ou seja, os módulos de memória atuais, eles têm esse padrão de memória de acesso aleatório dinâmico até hoje. Claro que eles evoluíram muito ao longo dos anos e tem muito mais tecnologia do que esses primeiros módulos, mas é esse padrão que atua até nos dias atuais nas nossas memórias RAM. E aí foi lá em 1970 que a Intel lançou sua primeira memória de RAM. Só que esse projeto da Intel, ele teve muitos problemas. Então, essa primeira memória não foi muito boa, ela dava muitos problemas. Já neste mesmo ano de 70, a Intel lançou uma outra memória DRAM, a DRAM 1103. Essa daí foi disponibilizada para o comércio em geral porque ela dava menos problema do que o primeiro protótipo lançado, tá? E a partir da metade da década de 70, então, a memória DRAM foi definida como um padrão mundial, todo mundo começou a usar ela, dominando 70% do mercado. Ou seja, 70% dos computadores lançados a partir da metade da década de 70 utilizavam memória DRAM. Então, ela já havia evoluído bastante, por quê? Porque as empresas vinham trabalhando nela e tentando fazer lançamentos e tal, até que ela foi lançada na metade da década de 70, tá? Essa daí que vocês estão vendo na imagem é uma memória da marca Corsair, da série Dominator, dessa marca Corsair, e ela é uma memória DDR4. A gente vai estar vendo mais pra frente o que isso significa. Esse é um pente de memória que vem com dissipador de calor. Essa parte aqui de cima, essa parte prateada aqui, é o dissipador de calor, porque as memórias de hoje, elas têm alto desempenho, então elas esquentam, e essa parte prateada serve para ajudar a dissipar um pouco, a diminuir um pouco o calor que elas geram dentro do computador, tá? E houveram vários padrões até a gente chegar nas memórias que a gente tem hoje. Um dos primeiros padrões foi os chips DIP, que eles passaram a ser utilizados com as chegadas dos computadores 286. Essas memórias, elas vinham embutidas na placa-mãe, tá? E elas serviam para auxiliar o processador, do mesmo jeito que as memórias atuais servem, porém uma quantidade muito menor de dados. E aí, com a popularização dos computadores e com a maior quantidade de venda de computadores, né, teve um salto no desenvolvimento das memórias. Então, num primeiro instante, os fabricantes adotaram um padrão chamado SIM, que ele era muito parecido com as memórias atuais, porém ele trazia chips de memórias apenas de um lado do módulo. Então tá, o que é módulo, o que é chip de memória? Módulo é a memória inteira. Essa parte verde que vocês estão vendo aqui é o módulo de memória, tá? Essa parte verde toda são os módulos. Os chips
são essas partezinhas aqui, ó, esses pretinhos, são os chips de memória que vêm acoplados no módulo. Os DIP, eles não vinham em módulos, eles vinham já com os chips soldados na placa-mãe diretamente. O SIM, que passou a trazer um módulo de memória com chips nele e esse módulo que era acoplado na placa-mãe, tá? A diferença do SIM para as memórias atuais é que as memórias atuais elas têm chips de memória dos dois lados do módulo. E antigamente, no SIM, só havia chip de memória de um lado do módulo, porque esse módulo ele ia deitado na placa-mãe. Essa daqui é uma memória SIM, né? Vocês podem ver, de 256 KB. Hoje em dia a gente trabalha com margem de gigabytes. Essa daqui era de 256 KB e ela era utilizada no console Atari ST. Então, antes disso tudo, de ir do DIP para o SIM, existia um padrão intermediário no meio que foi o SIP. O problema é que esse conector de memória ele quebrava muito fácil, então as empresas resolveram adotar o padrão SIM. A primeira geração do SIM, ela tinha 30 pinos e ela transmitia 9 bits de dados. Ela foi usada nos primeiros computadores 286, 386 e alguns modelos de 486. Deixei algumas fotos aí, ó. Época dos processadores, porque o 286, 386 e 486 eram processadores, tá? E aí, a segunda geração de SIM, ela tinha 72 pinos, o que possibilitava transmitir 32 bits de uma vez, e ele já vinha em processadores em computadores com processador 486, Pentium e até alguns Pentium 2. Então, a geração de processadores 286 e 386 eram nesses computadores aqui, ó, bem antigos. Vocês podem ver que nem mouse tinha, tá? Esse aqui produzido pela IBM. Esse aqui é um 486, um pouco mais novo, mas já tem mouse, um gabinete mais da forma que a gente conhece, um monitor de tubo e tal. E aí os Pentium e Pentium 2, que já são gerações até um pouco mais novas, tá? Aquele computador antigo que a gente conhece, eu tive um Pentium 2 e eu nem sou tão velha assim. Então, o 286, 386, 486 e Pentium, eles são processadores. Então, essas memórias do tipo SIM e a segunda geração do SIM, elas vinham para trabalhar juntamente com esses processadores nessas épocas, tá? Depois disso, utilizou-se a tecnologia FPM, que é Fast Page Mode. Ela foi utilizada juntamente no padrão SIM, porque ela é uma tecnologia e ela não é um padrão. E os módulos de padrão SIM que possuíam a tecnologia FPM, eles podiam armazenar 256 KB de memória, ou seja, era bastante, tá? E como é que ele funcionava, então? Eu vou desenhar para vocês entenderem melhor. No computador, a memória ela é gravada em blocos, tá? Em blocos como, prof? Assim, ó. Matrizes com linhas e colunas. Nossa, tá super bonito isso aqui, né? Normalmente, as linhas têm um endereço como se fosse um nome de rua. E as colunas, elas também têm um endereço como se fosse número de casa. Então, quando você queria ler um dado que estivesse, por exemplo, aqui, vamos colocar que aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e aqui A, B, C, D e E. Eu tinha que mandar assim, pegar do processador e enviar para a memória. Me envia o dado da linha 3 da coluna D. Se eu quisesse ler outro dado que tivesse bem aqui, eu tinha que mandar para a memória o seguinte: me envia o dado da linha 3 da coluna E, tá? Então o processador tinha que ficar pedindo um monte de coisa para a memória e a memória tinha que ficar respondendo um monte de coisa para o processador.
Com essa nova tecnologia, com a tecnologia FPM, o que eles faziam? O processador pedia assim, memória, quero os dados da linha 3. A memória pegava a linha 3 inteira, A, B, C, D, E. A, B, C, D e E da linha 3, pegava tudo isso daqui e enviava para o processador. Quando o processador queria esse dado aqui e esse dado aqui, ele não precisava perguntar novamente para a memória, ele simplesmente vinha aqui nos dados que ele já tinha e fazia a leitura. Ou seja, isso agilizava muito o processo de leitura da memória, porque ao invés do processador ter que ficar pedindo e a memória devolvendo, pedindo e a memória devolvendo, o processador pedia uma linha inteira e aí ele já podia ler todos os dados que ele queria daquela linha sem ficar pedindo e devolvendo o tempo inteiro. Além da tecnologia FPM, existe outra tecnologia que se chama tecnologia EDO. Ela apareceu em 1995 e ela aumentou em 5% o desempenho das memórias comparado às que utilizavam a tecnologia FPM. Ou seja, a tecnologia EDO era quase idêntica, porém melhor que a tecnologia FPM. Por quê? Porque ela permitia que um ciclo de dados se iniciasse antes que outro terminasse. Como assim? O processador pediu alguma coisa para a memória. Beleza. Enquanto a memória estava enviando alguma coisa para o processador já poderia pedir outra coisa para a memória antes que ela terminasse de enviar. Então isso deixava tudo mais rápido. Não precisava assim, o processador pedir e esperar até ele receber a resposta. Antes dele receber a resposta, ele já podia fazer outro pedido. Então ficava tudo muito mais rápido, tá? Essa daqui que vocês estão vendo na imagem é uma memória, um módulo de memória com tecnologia EDO. Depois dessa tecnologia vieram a DIMM e a SDRAM. A diferença básica dos módulos de memória DIMM é que eles tinham chips instalados dos dois lados. Como eu falei para vocês, o SIM só tinha chip de memória instalado de um lado do módulo e o DIMM já tinha chips dos dois lados do módulo, ou seja, dobrava a capacidade de armazenamento da memória. Outra mudança que veio junto com as DIMM foi a taxa de transmissão, que aumentou de 32 para 64 bits, ou seja, ao invés de enviar só 32 bits em um único pulso, ele passou a enviar 64 bits em um único pulso. Logo, a velocidade das memórias praticamente dobrou, tá? Com a evolução do DIMM, veio um padrão de memória chamado SDRAM, que era baseado em DIMM e que ele deixou para trás temporariamente o DRAM. O que o SDRAM fazia? Ele tinha o seu clock, o seu pulso, correspondente conjunto com os demais dispositivos. Ou seja, ela espera alguma coisa acontecer no sistema para ela sincronizar junto. Então, aconteceu do processador ter que enviar uma informação para o HD. Ela vai sincronizar os pulsos dela juntamente com todos os outros pulsos que acontecem no sistema. Isso faz com que ela seja um pouco mais rápida em velocidade. Porém, ela perde um pouco em desempenho, porque às vezes ela precisa ficar esperando algumas coisas que não acontecem. Então, às vezes ela precisa ficar esperando outra coisa acontecer para ela poder trabalhar junto, tá? Depois do DIMM, apareceram as memórias RIM, que elas eram bastante semelhantes. O problema é que a diferença era na ordenação e no formato dos pinos. E quem incentivou o padrão RIM a entrar no mercado foi a Intel, só que ele foi abandonado ainda em 2001. Elas apareceram bastante no Nintendo 64 e no PlayStation 2, tá? Mas elas não foram muito pra frente, porque elas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento das DIMM. Juntamente com as RIM surgiu o padrão PC100 e ele foi criado por uma empresa chamada GTEC e posteriormente essa empresa definiu o que seria o DDR, que é as memórias que são utilizadas hoje em dia.
A partir do PC100, que foi que os fabricantes começaram a dar atenção para a parte de frequência das memórias. O que é isso? O que é frequência? É quantos bits elas conseguem enviar em determinado tempo. Com o passar do tempo, o nome PC ele indicava a largura de banda das memórias. Por exemplo, a memória PC 3200, ela tinha largura de banda de 3200 MB por segundo. A memória PC 133 tinha largura de banda de 133 MB por segundo. Vocês podem perceber que essa memória aqui é uma memória PC 133 e essa memória aqui é uma memória EDO. Depois de 30 anos de evolução de padrão, tecnologia e tudo, a gente chegou aos padrões de memória que são utilizados nos computadores até hoje, que é o padrão DDR. No começo, ele apresentava a frequência de 200 MHz, só que, na verdade, o valor usado pelo barramento do sistema é só a metade, ou seja, 100 MHz. DDR significa Double Data Rate, que significa dupla taxa de transferência. Então, a transferência física do barramento, ela não é exatamente a mesma transferência que a memória trabalha. Isso é um mistério, na verdade, né? A gente não sabe exatamente como funciona, mas os barramentos da DDR1 funcionavam a 100 MHz e ela, na realidade, trabalhava a 200 MHz. Do padrão DDR já foi para o DDR2, foi bem rápido, tá? E a largura de banda dobrou, então no DDR2 eles alcançavam clocks de 1.300 MHz na frequência DDR e 650 MHz na realidade. Então já aumentou bastante. E o consumo de energia diminuiu. Na DDR3, dobrou a taxa de transferência da DDR2, o consumo de energia também caiu. A DDR2 usava 1.8 volts e a DDR3 utiliza só 1.5 volts. Então caiu de 0,3 volts. E a frequência aumentou. Elas operam 2.400 MHz em clock DDR, 1.200 MHz em clock real, né? E as memórias DDR4, que são as padrões hoje em dia, que são utilizadas no mercado, elas têm características ainda melhores do que a DDR3. Elas ganham ainda mais no consumo de energia, porque a DDR3 utiliza 1.5 volts, a DDR4 utiliza 1.2 volts. Essa pequena diferença ela pode gerar uma economia de até 40% no consumo de energia quando se relaciona às memórias, tá? Isso ajuda muito na vida útil de bateria de notebook, por exemplo. E visualmente elas têm pequenas diferenças, como a quantidade de pinos e a posição do encaixe, e todas elas diferem uma da outra. E a DDR4 é um pouquinho mais grossa que a DDR3 e ela tem uma pequena curvatura na bordinha. Mas quando vai se comprar uma memória, sempre é bom olhar as especificações da placa-mãe e as especificações da memória, nunca contar com a parte visual da coisa, tá? Outra vantagem das memórias DDR4 sobre as DDR3 é que as DDR3 elas poderiam chegar somente até 8 GB, enquanto as DDR4 elas trabalham até 16 GB em um módulo, tá? Lógico, você pode colocar 2 módulos, fazer 32 GB e tal, mas as DDR4 elas têm módulos de até 16 GB. E a DDR4 ela opera com valor de frequência de 2.133 até 4.266 MHz. Você encontra diversas quantidades de megahertz diferentes no mercado. A mais comum de encontrar é 2.133 MHz, tá? A diferença dela para a DDR3, você fala, prof, mas a DDR3 operava com uma taxa maior. Tá, a DDR3 operava entre 800 e 2.400 MHz. Então não é melhor ter uma memória DDR3 de 2.400 MHz do que uma memória DDR4 de 2.133 MHz? A diferença é que a DDR4 ela veio com uma tecnologia que ela permite mais transferências em um menor intervalo de tempo. Em contrapartida, ela demora um pouco mais para iniciar a leitura na memória do que a DDR3, mas ainda assim ela acaba sendo um pouco mais rápida, tá? Então, aqui a gente tem nas fotos uma memória DDR1,
bem antiga. E essa daqui é uma memória DDR4 da marca Kingston, da série HyperX Fury. É uma memória DDR4 bem atual, tá? Aqui vocês podem ver as diferenças dos módulos de memória. Esse aqui era um DDR, os chips são bem maiores do que os posteriores, podem ver. Ela tem bem menos chips do que as outras tinham, ou seja, a capacidade de armazenamento menor. E vocês podem ver que a posição do encaixe dela nos slots são diferentes de uma memória para outra. Na próxima figura vai dar para ver certinho, tá? Olha a DDR4, as bordinhas aqui são arredondadas, vocês estão vendo? Enquanto essas aqui são todas quadradas, a bordinha da DDR4 é arredondada, ela tem uma maior quantidade de chips aqui e o encaixe também é um pouquinho diferente das outras. Nessa imagem aqui dá para ver a diferença da posição dos encaixes, ó. A DDR1 o encaixe era aqui, a DDR2 um pouquinho mais para cá, a DDR3, a DDR4. Isso é para um módulo de memória não se encaixar no slot da outra. E aí a gente tem a próxima geração de DDR, que provavelmente vai ser a DDR5, ela ainda não foi lançada no mercado, mas ela promete ser bastante superior à DDR4, tá? Com ainda menor consumo de energia. Uma coisa interessante sobre as memórias é a questão do Dual Channel e Triple Channel. O que isso quer dizer? Em tradução livre, Dual Channel é canal duplo e Triple Channel é canal triplo. Como é que eu faço isso, prof? O que é isso? Para que eu uso isso? Isso é o seguinte, se você quiser ter 32 GB de memória DDR4 no seu computador, como é que você vai fazer se os módulos de memória só chegam até 16 GB? Simples, você vai colocar 2 módulos no seu computador. A questão é que, para aumentar o desempenho da máquina, você precisa colocar em 2 canais diferentes. Vou mostrar uma foto que isso fica mais fácil de compreender, tá? Então, você precisa colocar ela assim, ó. Vamos observar essa placa-mãe aqui. Eu vou chamar esse aqui de canal A e esse aqui de canal B. Esse aqui A1, esse aqui A2, esse aqui B1, esse aqui B2, tá? Se eu pegasse essas 2 memórias e colocasse todas no canal A, eu ainda teria 32 GB, só que esses 32 GB trabalhariam com 64 bits de taxa de transferência. Por quê? Porque o canal A trabalha em uma taxa de transferência de 64 bits, usando esses 2 módulos de memória como se fossem um. Se eu colocasse esse módulo de memória aqui, eu ainda teria 32 GB, também em 64 bits. A questão é, se eu pego esse módulo de memória, esse primeiro módulo, e coloco aqui, e esse segundo módulo e coloco aqui, eu vou ter 32 GB trabalhando a 128 bytes. Por quê? Porque esse daqui vai trabalhar 64 bytes, esse daqui vai trabalhar 64 bytes, e somando os dois, eu consigo 128 bytes de taxa de transferência. Então, o que é melhor? Eu ter 32 GB com 64 bytes de taxa de transferência ou eu ter os mesmos 32 GB com 128 bytes? Claro que ter os mesmos 38 GB com 128 bytes de taxa de transferência, tá? Professora, se eu quiser colocar mais um módulo, beleza, eu posso colocar mais um módulo, vamos supor, de 4 GB aqui. Quantos GB que eu vou ter de memória? Vou ter 36 GB. Só que eles vão trabalhar a 128 bytes, porque eu não tenho outro módulo aqui para eu adicionar. Lembrando que sempre que você colocar um pente de memória aqui, você tem que colocar, por exemplo, colocou no A2, tem que colocar no B2. Não pode colocar um no A1 e o outro no B2, porque aí eles não conseguem trabalhar com o dobro da taxa de transferência, tá? Então, ó, observa a imagem aqui. Se eu quiser colocar só um módulo de memória, eu posso colocar onde eu quiser, tudo bem, sem problema. Se eu quiser colocar
2 módulos de memória de 8 GB, isso aqui não é certo de fazer. Por quê? Porque eu vou ter 16 GB, vou, beleza, mas a minha taxa de transferência vai ser a metade do que eu poderia ter. Se eu quiser colocar, então, 2 módulos de 8 GB, que um em cada canal, eu vou ter 16 GB, porém com uma taxa de transferência dobrada. Logo, o que é melhor? Esse aqui ou esse aqui? Claro que esse aqui. Por quê? Porque eu vou conseguir dobrar a taxa de transferência da minha memória, tá? Sem contar que, se eu tiver 2 módulos de 8 GB separados e um deles der problema, eu posso substituir somente um módulo de 8 GB, o meu computador vai continuar funcionando apenas com 8 GB de RAM. Se eu tiver só um módulo de 16 GB e esse aqui der problema, o que eu tenho que fazer? Me lasquei, tenho que substituir um módulo de 16 GB inteiro e o meu computador não vai continuar funcionando se eu não substituir, tá? Então, lembrando que sempre quando vai fazer dual channel, existem 2 canais. Um canal A e um canal B, né? E aí a gente chama o A o primeiro de A1, o segundo de A2, o B o primeiro de B1, o segundo de B2. Então, essa parte que eu já expliquei para vocês lá na imagem sobre a largura do barramento, tá? O triple channel é a mesma coisa que o dual channel, exceto que aqui, ao invés de ser canal duplo, é um canal triplo. Então, por exemplo, se você tem um barramento de 64 bits, ele vai triplicar o barramento, fazendo com que a taxa de transferência seja de 192 bits. Então, ao invés de duplicar, triplica a taxa de transferência dos barramentos. Só que aí, o problema é que são necessários 3 módulos de memória para funcionar. Por exemplo, nessa imagem aqui. Nessa imagem, eu tenho o canal A, o canal B e o canal C. Aqui, A1 e A2, B1, B2, C1, C2. Se eu quiser fazer um triple channel, eu posso colocar um módulo aqui e um módulo aqui. Assim, eu triplico a largura de banda do meu barramento, tá? Existem alguns outros padrões de memória que tentaram surgir no mercado, mas eles não conseguiram se consolidar. Um deles, por exemplo, é o padrão Rambus. Ele também é um padrão de RAM, ele veio um pouco depois das memórias RIM, e eles foram bastante utilizados em videogames, mas foram padrões que não conseguiram se consolidar no mercado. O padrão que é utilizado mesmo hoje em dia é o padrão DDR, tá? Antigamente, se usou vários tipos de memória, especialmente para armazenar dados gráficos de placa de vídeo, né, tal, como, por exemplo, as memórias VRAM e WRAM. Elas são memórias de tipo SGRAM, que são RAMs de sincronia gráfica, e são todas baseadas em memórias RAM, mas são baseadas, né? Elas têm algumas diferenças. Porém, o padrão que é utilizado hoje em dia em placas gráficas é um padrão que se chama GDDR. Ele já está na 6ª geração de GDDR, porém, o que mais se acha para comprar hoje em dia ainda é GDDR5. E eles têm algumas semelhanças com a DDR, mas também tem algumas diferenças que permitem que eles sejam mais eficientes para as placas gráficas. Utiliza-se o GDDR5 há cerca de 10 anos e tem um padrão que chama GDDR5X, que veio em 2016 para dar tipo uma impulsionada no GDDR5, que estava ali já havia muito tempo sem nenhuma atualização. E o GDDR6 ele começou a aparecer recentemente em 2019 nas placas gráficas da AMD e da NVIDIA, mas ele ainda não é tão popular assim, tá? E os números falam que o padrão GDDR5 ele tinha picos de 8 GB por segundo. O GDDR5X ele atingiu 12 GB por segundo. E o GDDR6 ele chega a 16 GB por segundo. Então ele dobra o padrão GDDR5, o que é bastante coisa
mas ele ainda não é muito popular, porque ele ainda é muito caro, tá? O GDDR6 ele também consegue atingir quantidades maiores de memória, porque o GDDR5 ele chega até 8 GB e o GDDR6 ele chega até 16 GB, tá? E é bem caro. Essa placa de vídeo que vocês estão vendo na imagem é uma GeForce Galaxy RTX 2060. Ela tem memória GDDR6 e ela é pouco vista ainda no mercado, tá? Pessoal, é isso por hoje. Façam um resumo, me encaminhem e se tiverem dúvidas me chamem lá no grupo do WhatsApp para a gente poder solucionar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.